Sejam muito bem-vindos à Semana do Positivismo. São 4 aulas gratuitas nas quais você sairá do final desse curso com conhecimento suficiente para não aprender porra nenhuma. Então, feita essa introdução tosca, hoje falaremos de mais um positivista, que é o Herbert Hart, com seu livro O Conceito de Direito. Mas, primeiramente, saúde. Essa cerveja, esse espécime, é um Franziskaner Weissbier Naturtrub. Você pode ver aqui, escrito Naturtrub. O que significa isso? Em alguns processos de braçagem, o trub, que são as leveduras já de forma sedimentadas, elas podem ser reaproveitadas. Lógico, não deve se passar muito tempo para uma próxima abraçagem, porque a gente vai aproveitar essa quantidade de células disponíveis para que uma fermentação na nova abraçagem possa ser feita com maior eficiência. Lógico, qual que é o custo disso? A cerveja Naturtrub, ela fica um pouquinho mais turva, porque ela vem com resíduos da última abraçagem. Feitos esses esclarecimentos iniciais super importantes, passemos à análise do conceito de direito, capítulo 5, preliminarmente, do Herbert Hart, que era um positivista, mas, antes de tudo, muito boa a cerveja. Ela realmente se justifica pelo preço. Vou tentar deixar até aqui do ladinho. Aí sim, aí ficou legal. Bom, o Hart, ele começa o capítulo criticando uma teoria simplista do direito que baseava o sistema jurídico baseava em ordens coercitivas que eram elaborados por uma maioria, que eram impostas para um povo, né, para os seres humanos, em que as próprias pessoas que elaboravam as leis não eram sujeitas a elas, né? Então, eram sempre ordens feitas sobre ameaça. Esse que era o sistema jurídico dessa teoria mais simples criticada por Hart. E, obviamente, existe uma série de problemas. No início do capítulo, pelo que eu contei, não está estruturado assim, mas existem 7 problemas, porque não necessariamente o direito se baseia em normas coercitivas, né? É uma aplicação do direito muito rudimentar. Então, o direito ele pode ter outras formas de atuação, como processo legiferante, processo judicante, enfim, são modalidades que não estão baseadas em um ordenamento, né, sobre forma de coerção. E era um direito rudimentar que se baseava muito em uma legislação criminal, utilizava isso como parâmetro, referência. Talvez isso sempre foi o objetivo mais primitivo do direito, de regular a não violência, uma sociedade que não seja caótica pelos seus conflitos internos. Um outro problema dessa teoria, que a análise do direito em termos soberanos, habitualmente obedecido e necessariamente isento de todas as limitações jurídicas, que foi essa teoria, foi incapaz de explicar a continuidade da autoria legislativa, que é característica de um sistema jurídico moderno, e as pessoas soberanas não puderam ser identificadas nem como um eleitorado e nem como um órgão legislativo. Ou seja, quem elaborava as normas não tinham legitimidade para tal, ou pelo menos isso não era reconhecido, que isso vai ser um problema apontado e ele vai apresentar uma solução para isso, o Hart. Mas as pessoas soberanas que escreviam essas regras coercitivas, elas não tinham a menor legitimidade para isso. Tinham porque simplesmente tinham, era uma coisa desse tipo. Passado alguns problemas que eu aprendi no último vídeo de edição, ficou muito grande, não vou ficar citando todos
as críticas a teorias, mas uma das defesas, né, do livro é que ele estabelece regras primárias e regras secundárias, que ele também chama de parasitas. As regras primárias são as regras que falam sobre prescrições que as pessoas devem ou não fazer. Elas giram em torno de ações que as pessoas devem tomar, alguma movimentação física. Por seu turno, as regras secundárias, apesar do nome parecer que elas estão numa hierarquia abaixo, elas servem para permear e validar a atuação dessas regras primárias. Essas regras secundárias, elas definem poder, definem jurisdição, elas definem um processo legislativo, sobretudo definem como essa norma pode tem poder sobre as pessoas. Então, as regras primárias, como assim por dizer, posso dizer que seriam mais relacionadas ao direito material, que falam mais sobre as condutas. Por seu turno, as regras secundárias são aquelas que regem o sistema, né? Bom, são as regras mais formais, por assim dizer. Continuando, deu um branco, porque já está tarde, mas ele fala no capítulo 5 ainda sobre os elementos do direito e algumas características de uma sociedade primitiva. Como seria um sistema jurídico de uma sociedade primitiva? Ele lista algumas características e supõe essa sociedade primitiva, que ele nem explica o que se trata, se é uma sociedade indígena, se é uma sociedade primata, não fala sobre sociedades primitivas e não explica muito bem o que seria essa sociedade. Mas ele tenta desenvolver um sistema, né? Porque por ser uma sociedade mais simples, é mais fácil de tentar traçar algumas regras e explicar alguns problemas para ele poder dar soluções mais complexas. Então ele faz um exercício hipotético, né, de suposição de condições de sobrevivência para uma sociedade primitiva. A primeira delas é que as regras devem conter restrições ao livre uso da violência, ao furto, à fraude, que os seres humanos geralmente são tentados, mas que devem ser reprimidas. Bom, tais regras ele coloca que sempre se encontram nas sociedades primitivas. E há exemplo de outras que, por exemplo, prescrevem que homens devem caçar, mulheres devem cozinhar, enfim, em sociedades indígenas conhecidas como são. Além disso, embora essa sociedade ela mostra muita tensão entre os que aceitam e os que rejeitam essas normas. Isso fica muito evidente, pois essa parcela que não aceita geralmente, e tem que ser a minoria, porque como uma sociedade primitiva é muito pelo uso da força, se essa minoria rejeitar as regras, ela vai ser reprimida, né? Mas agora, suponha que fosse a maioria que rejeitasse as regras. Então essa maioria certamente usaria de sua força para impor novas regras, né? E aí exerceriam pressão sobre o sistema vigente. Bom, algumas considerações sobre uma pequena comunidade ligada por traços de parentesco. E aí é um ponto-chave desse capítulo 5, porque ele propõe 3 dificuldades e, na sequência, propõe 3 remédios para a solução dessa sociedade primitiva. E isso vai servir de base para o entendimento das regras que ele pretende propor. Então é muito importante ele fazer esse exercício com uma sociedade primitiva, uma sociedade mais simples, para que ele possa extrapolar, como se fosse uma tese, para casos mais complexos. Bom, ele pressupõe, né, que essa sociedade é simples e que as regras que entre si não formam um sistema geralmente de regras, mas sim são padrões de comportamento cotidianos em que as pessoas estão acostumadas a seguir, algo consuetudinário. E aí surge a primeira dúvida: qual regra seguir? Qual regra seguir é ponto-chave
para a regra de reconhecimento que ele falará no capítulo posterior. Então, bastante atenção para qual regra seguir, é porque se não existe um reconhecimento, o público destinatário da regra não sabe qual norma respeitar. E aí surge o primeiro defeito, que é o defeito da incerteza. Quando não existe uma incerteza sobre qual norma aplicar, pode surgir a maior insanidade possíveis, porque uma pessoa pode dizer que essa regra se aplica e uma regra não se aplica. Bom, um outro ponto que ele bate, né, em sociedades primitivas é que existe um outro defeito chamado de característica estática das normas. Porque como é que uma regra surge, normalmente nessas sociedades? Existem hábitos particulares, começa a haver uma praxe maior, mas de forma facultativa ainda, até que vira regra coercitiva. Depois que vira regra, vai se enfraquecendo, até que chega no extremo desuso dessa regra. É assim que funciona numa sociedade primitiva. É um ciclo que não existe deliberadamente uma votação de que qual regra vamos introduzir agora, qual regra vamos tirar do nosso sistema agora. Então esse é o segundo defeito, chamado de defeito do caráter estático, inerente do caráter estático das regras. Por último, e não menos importante, existe um defeito da ineficácia. Por quê? Nas sociedades primitivas não existe nenhum órgão, né? E aqui é bastante evidente no contra-exemplo que ele dá, não existe nenhum órgão que garanta que que vai dizer o direito, que vai dizer que essa norma é válida e ela tem que ser aplicada. Quando, pelo contrário, muitas que acontece na sua sociedade é que as pessoas tentam fazer justiça com as próprias mãos, ou um grupo inconformado tenta dar eficácia à própria regra por conta própria, e não por existir um sistema que garanta esse tipo de aplicabilidade. Continuando, ele cita agora 3 remédios, né, para cada uma desses defeitos que ele aponta. Preciso recarregar aqui, mas para o remédio da incerteza, o que ele defende? Bom, para o remédio da incerteza, ele vai defender, deixar aqui no cantinho, a regra do reconhecimento. Se algo é incerto, então temos que propor formas de que uma regra posta será conhecida. Como é que ela pode ser conhecida? Bom, a coisa mais simples é colocar por escrito, no papel. Mas isso por si só acontece nas sociedades mais simples. O que acontece quando vai refinando um pouco mais a complexidade do sistema? Bom, existe um órgão legislativo, então vem com aquela grife lá, quando vem com um selo do Planalto, vem com alguma coisa, foi elaborado por um processo legislativo, por uma casa legislativa que a gente tem, que existe uma credibilidade, né? Isso é uma forma de ter uma regra de reconhecimento. Uma outra regra de reconhecimento é a consulta aos precedentes judiciais. Isso vai dizer o que uma regra como uma regra é conhecida ou não. Além disso, para o segundo efeito da estática, eu passei aqui porque eu quis pular um monte de coisa para o vídeo não ficar grande. O remédio da qualidade estática do sistema, ela propõe regras de alteração. Regras de alteração que existam, né, no sistema, num parlamento. E o que poderia ser essas regras de alteração? E aí remete-se àquelas regras parasitas, do tipo parasita que ele tinha falado no começo. As regras que permeiam as regras primárias. São regras que vão definir o processo legislativo, são regras que vão definir quem pode legislar, quem não pode, especificando
a rigidez, por exemplo, de uma Constituição, se precisa alterar por um quórum qualificado. Além disso, também tem as regras de alteração, só que regras de alteração privadas. E isso é muito importante para tratar das relações particulares. Por exemplo, como é que vão ser as regras de transferência de propriedade? Como é que vai ser uma regra para elaborar um testamento, né? Por exemplo, para alterar um contrato, enfim. Existem algumas regras de alteração que são válidas tanto para o setor público, né, que são essas regras mais de direito público, que falam sobre sistema legislativo em si, e as regras de interesse privado, e aí a gente pode encontrar bastante no Código Civil. Por último, remédio contra a ineficácia da pressão social difusa, e aqui vem uma crítica para um positivista, que não deveria encarar na construção do sistema de características metafísicas como pressão social, que fogem ao sistema jurídico, mas que, de qualquer forma, se analisar pela eficácia, que na prática existe essa pressão social, bom, são regras de julgamento. E aí, pelo que eu vi, essas regras são muito voltadas ao Poder Judiciário, porque elas definem jurisdição, definem competência, definem até mesmo recursos, o alcance da sentença, enfim, são regras voltadas ao Poder do Judiciário, porque, além disso, ela identifica quem são os juízes, qual pedaço de jurisdição um juiz vai poder ter. Então, essas regras de julgamento são importantíssimas para lidar com o problema da ineficácia da pressão social, porque o povo, né, vai poder encontrar numa instituição algo que reafirme a eficácia da norma e diga o que vale e o que não vale, né? Não só o judiciário, mas também como o poder legislativo, né? Que em alguns casos é competente para julgar. Passando ao capítulo 6, e aí sim vem, acho que o ponto-chave, o ápice do trecho, é que, com dadas as proporções, ele traz uma tal regra de reconhecimento que parece-me, ao meu ver, se equiparar à norma fundamental de Kelsen. Porque essa regra de reconhecimento é a regra última e suprema, né? Ou seja, é quem vai dizer que o sistema jurídico é válido. E aqui vem uma grande diferenciação de Hart para Kelsen, porque ele fala que essa norma existe pela força do fato. Ele não aplica um raciocínio transcendental que vai chegar por A mais B que essa norma é necessária. Não, mas ele simplesmente fala que é um fato a existência dessa norma. Bom, durante esse capítulo também, e até acho, para agora, talvez não seja tão relevante para fechar o raciocínio, fala que existem algumas formas de expressão dessas regras de reconhecimento. Uma delas é a afirmação interna, que significa como se fosse segundo o Código Civil, quando um juiz chega e fala por força, o direito dispõe que, ou seja, o emissor da mensagem reconhece a norma válida e ele não é um observador. Por outro lado, a afirmação externa é feita por um observador. E esse observador, ele que vai falar se o sistema é eficaz ou não, mas nada pode falar sobre a validade, pelo contrário, ele é um observador e ele não pode falar sobre a validade porque senão ele estaria assumindo que a norma era válida sem saber, porque porque se ele assumir que a norma é válida, ele admitiu que passou por todos os testes de validade da norma, se teve um processo de elaboração adequado, enfim. A questão é que ele não pode chegar e falar que a norma é válida. Ele pode chegar e falar que o sistema é eficaz. Ele pode chegar e dar um pitaco sobre o sistema. Mas agora sobre a norma nada pode falar. É como se fosse um observador externo, como o Hart deu exemplo. Na Inglaterra, reconhecem como direito tudo que a rainha aprova no parlamento. Ou seja, ele tem que se eximir de dar uma opinião sobre a validade ou não da norma. Perfeito? E aqui eu falei sobre algumas questões da regra de reconhecimento.
E eu acho que a expressão mais chave que ele repete ao longo desse capítulo é que essa regra de reconhecimento é uma regra última na medida em que faculta os critérios através dos quais a validade das outras regras do sistema é avaliada. Repetindo, é uma regra última na medida em que faculta os critérios através dos quais a validade das outras regras do sistema é avaliada. Então, ela é a fonte de validade de todo o sistema, porque todo o sistema vai buscar a sua validade nessa norma última, que é a norma definidora fundamental ali dos processos de validade, que vão apontar quem é competente para elaborar tal norma, enfim. Sua existência para o Hart, nesse caso, é uma questão de fato, né? Então, aqui vem uma diferenciação com Kelsen. E ele termina o capítulo 6 dizendo sobre duas questões que são postas, que a primeira é em relação à classificação. Porque, em regra, né, o último recurso que é utilizado para classificar o direito, a norma última, ela escapa das classificações convencionais de regras primárias, regras secundárias. Não tem como classificar, encaixar se é uma norma que prescreve obrigações ou se é uma norma que define processo legislativo, enfim. Não tem como. É uma norma que fala que o sistema é válido, né? É uma norma que baliza, serve de lastro para todo o sistema. Então, não existe onde encaixar. E aqui, a última questão que ele aponta é a complexidade e a imprecisão de um sistema jurídico. É uma questão apontada que vai muito da percepção das pessoas e do dia a dia de um sistema, de uma sociedade. Se o sistema jurídico é aplicado, se ele existe, enfim, ele mais uma vez considera a pressão social de aceitação no seu sistema jurídico, né? Ou seja, não vemos que há uma mitigação aqui do positivismo, pois considera fatores estranhos ao direito. Então, é isso que eu tinha para falar. Acredito que a cerveja já está. No fim, tenham todos uma boa noite. E é isso.